Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um discípulo oculto de Jesus. Isso mesmo, Jesus teve um discípulo oculto. E esse discípulo se chamava José de Arimateia. José de Arimateia foi um personagem muito importante na história bíblica. A sua história está registrada nos 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a sua história, ela se concentra principalmente no registro do sepultamento do corpo de Jesus. Mas José de Arimateia tinha algumas características que estes evangelistas nos apresentaram. Mateus, Marcos e Lucas nos dizem que José de Arimateia era um homem rico, era um homem que também era membro do Sinédrio e também aguardava o reino dos céus. Já o evangelista João, ele acrescenta para nós este elemento muito interessante na vida desse discípulo. João já nos diz que José de Arimateia era um discípulo que vivia de forma oculta. E eu quero ler aqui para vocês onde está registrado isso. No capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 38, o texto diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E nós sabemos que José de Arimateia, ele pegou o corpo de Jesus, juntamente com Nicodemos, e o sepultou numa sepultura que estava cravada numa rocha, que era a sua própria sepultura. Mas precisamos fazer algumas reflexões acerca dessa história e principalmente deste discípulo oculto, né? Que é interessante a gente refletir sobre isso. Por que José de Arimateia, ele era um discípulo oculto? Essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer. O texto de João aqui já nos diz, nos responde, diz que ele era um discípulo oculto por medo dos judeus. Por que José de Arimateia tinha medo dos judeus e de declarar que ele era um discípulo de Jesus? O próprio Evangelho de João nos responde sobre isso. E João trata deste assunto até de forma negativa. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 42 e também o 43 dizem assim: Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os homens importantes da época de Jesus, influentes, tanto homens que tinham uma vida social e religiosa, né, de influência, como é o caso de José de Arimateia, membro do Sinédrio, né, um dos principais homens da sinagoga. Esses homens tinham dificuldade de confessar a sua fé de forma pública, porque eles tinham medo, muitos deles, como era o caso de José de Arimateia, de serem expulsos da sinagoga. Então José de Arimateia, ele tinha fé em Jesus, ele acreditava no Senhor, porém ele não confessava a sua fé de forma pública com medo de ser expulso da sinagoga. É interessante isso, né? Porque a Bíblia, mesmo assim, não nos deixa de descrever José de Arimateia como um discípulo de Jesus. Segundo destaque que eu quero fazer aqui nessa história, que deve nos levar à reflexão, é a de que porque agora João fala de José de Arimateia, mesmo sendo um discípulo que vivia de forma oculta, né? Mas agora João fala de uma forma diferente do que ele fala no capítulo 12. No capítulo 12, o que nós acabamos de ler, fala que este tipo de pessoas que acreditavam em Jesus, né, mas não confessavam de forma pública, viviam de forma secreta, João apresenta ali um elemento negativo, né? Diz que isso não era bom, porque eles viviam mais, amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Mas ao falar de José de Arimateia, ele destaca agora aqui uma forma positiva do porquê que isso acontecia. Ele vivia de forma oculta, porém José de Arimateia era um homem influente. Ele era membro do Sinédrio e também era uma pessoa rica e exerceu agora um papel essencial na história de Jesus. Por quê? Porque todos os homens que eram crucificados, todos os bandidos, os seus corpos, eles eram jogados em uma vala. E nessa vala, dificilmente todos esses corpos juntos seriam sepultados. Possivelmente muitas aves
viriam, abutres, e comeriam daqueles corpos que ficariam expostos. Era uma vergonha muito grande, como é até hoje, para um judeu não conseguir sepultar o corpo do seu parente, do seu ente querido. Então os romanos, eles sepultavam, colocavam todos os corpos, aqueles que eram crucificados, em valas. Essa história só poderia ser diferente para um corpo de qualquer tipo de bandido que era crucificado. Essa história só poderia ser diferente se houvesse um membro da família desse criminoso, ou até mesmo alguém que conhecesse esse criminoso, que intercedesse aos romanos e pudesse fazer com que a história agora, desse corpo que tinha que ser sepultado, pudesse ganhar uma história diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. José de Arimateia, sendo rico, sendo membro do Sinédrio, ele exercia muita influência. E ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos assim concede. Então entendemos que viver de forma oculta até um determinado momento de sua vida foi até mesmo importante para José de Arimateia, porque ele exercia de certa forma um destaque social e também religioso, que foi fundamental para interceder diante de Pilatos e pedir para Pilatos o corpo de Jesus para poder sepultá-lo numa sepultura que estava cravada na rocha, próximo a esse local da crucificação. Certamente, a família de Jesus não teria condições para poder fazer isso. Não tinham influências nem religiosas, muito menos sociais. Então, certamente, o corpo de Jesus seria jogado numa vala. Mas isso não podia acontecer. Jesus haveria de ressuscitar, e isso teria que acontecer através de uma sepultura, como a de José de Arimateia, onde ele coloca o corpo de Jesus, e ali nós sabemos que o nosso Senhor é ressuscitado. E o último destaque que eu quero fazer aqui é acerca do momento em que José de Arimateia ele rompe com essa vida secreta, com essa vida oculta. E ele passa agora a declarar sua fé em Jesus de forma pública. Curiosamente, este momento aconteceu após a crucificação de Jesus. Precisamos refletir sobre isso. Jesus se entregou na cruz para morrer no meu e no seu lugar, no lugar de José de Arimateia, nos justificando assim diante de Deus. A cruz, ela tem por finalidade nos constranger, nos olhar para quem nós somos e nos fazermos perceber que nós dependemos do Senhor para estar no reino dos céus. José de Arimateia, de acordo com os evangelistas, ele desejava o reino dos céus. Via agora que o Senhor, aquele a quem ele passou a acreditar, estava diante de uma condição que precisava até mesmo de uma certa ajuda, né? Tanto a família de Jesus quanto aquela situação. Certamente movido pelo Senhor e constrangido por conta da cruz, José de Arimateia procura Pilatos e intercede diante de Pilatos pelo corpo de Jesus. E assim ele consegue sucesso na sua intercessão. E Jesus, ele é colocado na sepultura correta. A cruz nos constrange. Ou seja, existe um momento na nossa vida, por conta de alguma circunstância, que nós possamos ser até mesmo constrangidos como José de Arimateia. E essa circunstância, este momento pode nos ajudar a romper, né, com aquela vida de declaração de fé escondida, reprimida por conta de medo ou por conta de alguma outra situação que possa até mesmo nos impedir de fazer o que nós precisamos fazer, assim como José de Arimateia. É interessante que parece que a história de José de Arimateia, até a crucificação, contradiz as palavras de Jesus. Porque Jesus diz no capítulo 10 do Evangelho de Mateus que aquele que o confessá-lo publicamente, diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai. E aquele que o negasse diante dos homens, Jesus o negaria diante do Pai. Se nós seguimos Jesus, fica aqui a lição para encerrar a história deste grande homem. Se a gente crê em Jesus e se por alguma razão nós estamos nos tornando discípulos, né, crendo em Jesus e deixando isso em oculto, não ainda declarando publicamente a nossa fé, ainda estamos em tempo. E também, assim como José de Arimateia, esse tempo ele pode chegar diante de uma circunstância completamente atípica da nossa vida, onde, de alguma forma, por conta do nosso próprio Pai, ele pode nos dar da sua graça e do seu favor com a sua bondade, fazendo com que a gente rompa
né, essa vida de discipulado oculto por uma vida agora de discipulado público, declarando assim a fé no nosso bom Deus. Ainda há tempo. Se você crê em Jesus, mas tem reprimido a sua fé, se você tem deixado, né, a sua confissão de fé em Jesus somente guardada em seu coração por medo de alguma situação na sua vida, seja de alguém, ou seja até mesmo medo de perder a vida que você tem por uma vida agora com Jesus, saiba que Jesus tem uma vida nova para você, completamente diferente da que você tem hoje, que é muito melhor. Viva com Jesus, confessando Ele todos os dias na sua vida. Faça isso de forma pública. Certamente José de Arimateia aqui, ele deve ter perdido, possivelmente, né, o seu destaque, né, o seu status diante do Sinédrio e até mesmo diante da sua família, que era o que acontecia com muitos religiosos da época. Mas foi o momento de fazer isso, porque Jesus tinha que ser sepultado numa sepultura cravada numa pedra, e assim ele fez. E isso ficou registrado para a glória de Deus. A vida de José de Arimateia foi um exemplo de um discípulo que vivia de forma oculta, que declarou a sua fé de forma pública, no momento certo. Talvez hoje seja o momento certo de você estar fazendo isso. Confesse a sua fé em Jesus de forma pública e viva uma vida assim como José de Arimateia viveu, para a glória de Deus. Não importa o que os homens da época, né, pudessem até mesmo pensar sobre as ações de José de Arimateia diante de Jesus após a sua crucificação. O que importa é que agora, confessando Jesus de forma pública, José de Arimateia seria confessado por Jesus diante do Pai. E é isso que nós esperamos que Jesus faça conosco também, que ele nos confesse diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E se esse conteúdo foi importante e útil para você, compartilhe com quem precisa aprender um pouco mais sobre as Escrituras e saber um pouco mais sobre o plano de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, está registrado para nós nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.